Olá, minha gente, esse é o programa Jefferson Lima na TV, entrevista também com o nosso senador da República, Zequinha Marinho. Olá, Zequinha Marinho, tudo bom? Olá, Jefferson, alegria estar aqui no seu programa para a gente bater um papo legal, informando nossa população, enfim, levando notícias do Congresso Nacional, então aqui do Estado do Pará também, nas suas lutas e dificuldades. Verdade, Zequinha, a gente tem visto aí, ao longo da semana, dos meses, dos dias, né, o seu trabalho incansável, lutando pelo povo lá no Senado Federal, subindo a tribuna, né, muito preciso, muito conciso, com assuntos importantíssimos que abrangem aí a vida do povo do Brasil e do paraense, né, no quesito saúde, educação, saneamento, recursos, emendas, as lutas que o senhor tem comprado e lutado pelo povo. Como é que está lá em Brasília, no Congresso Nacional, essas bandeiras que o senhor está levantando pelo povo? Uma que faz a diferença na nossa região toda é a exploração de petróleo na margem equatorial do Brasil. Isso é fundamental para nós, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, todo mundo contra. A licença ambiental que é tão necessária à Petrobras para começar agora, já foi negada 2 vezes, né? Estamos pressionando o presidente da República e o presidente do Congresso Nacional, assim como também o ministro, que é nosso amigo, ministro de Minas e Energia. Precisamos explorar petróleo nessa região. Eu estava fazendo as contas, olhando o Rio de Janeiro, né, no pré-sal, os municípios que estão ali naquela região, quanto recurso, não só o governo do estado, mas também os municípios têm recebido, mudado as condições e a qualidade de vida daquela gente. Chegou a nossa vez e nós não vamos deixar isso barato, nós temos que permitir, né, que se explore nessa margem aqui. Vai ser ótimo para o Amapá, né, que é um estado muito pobre, 73% da população do Amapá já vive de Bolsa Família. Certo? É uma pobreza generalizada por ali. O Marajó, que está logo aqui, né, nessa região também, são os piores IDHs do Brasil, né? E a gente lamenta muito que esse atraso, né, ao longo do tempo, o IBAMA vem aqui segurando isso. Vamos para cima, fizemos aqui uma grande reunião. Fala, senador, o que ele argumenta, o IBAMA, com relação a isso? Pode acontecer um acidente ambiental, a Petrobras pode deixar vazar óleo. Eu não conheço na história da Petrobras nenhum acidente ambiental provocado por vazamentos, né, em qualquer situação, não só em poço de teste, como também em posto de exploração em águas profundas. Sim. Quanto mais aqui, que não é tão profundo assim, quer dizer, a Petrobras é madura, a Petrobras é competente, a Petrobras tem uma história, né, de exploração. Tem as plataformas lá no oceano, né, que já fazem isso há muito tempo. Há muitos anos, quer dizer, não é uma empresa novinha, é uma empresa antiga na exploração. Por que vai ter um problema aqui? Não é verdade? Então é interessante a gente ver que isso tudo não passa de uma falácia, né, para atrapalhar o avanço do Brasil. A Marina Silva quer fazer aqui um parque marinho, que começa na divisa das águas da Guiana, onde está explorando petróleo, passa por aqui e segue até a divisa do Piauí com o Ceará. São 35 milhões de hectares de água que serão engessados se a gente não for para cima para fazer isso ocorrer. Fiz aqui uma reunião, né, participei, né, ajudei a mobilizar entre trabalhadores, a Central Sindical, a Força Sindical, né, outras centrais também, e a FIEPA, né, a Federação das Indústrias do Pará. Enfim, conversamos e todo mundo se pactuou no sentido de lutar por isso. É muito importante. Olha, gente, estamos aqui com o senador Zequinha Marinho, né, na verdade, prestando contas com o povo do Pará. Senador Zequinha Marinho, a gente viu que o senhor assumiu aqui também, né, a comissão, a presidência da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária no Senado Federal. E aí, o que é que o senhor tem feito aí? Como é que o senhor está analisando essa questão do agro? Boa parte do nosso mandato é dedicado ao agro, né? Porque é o setor econômico que mais cresce, que gera emprego. 52% de tudo que se exporta, Jefferson, é agro, não é? 1/3 dos empregos no Brasil é agro. 30% do PIB brasileiro é agro. Então a gente se dedica muito nessas lutas, nas questões legislativas ligadas a isso, enfim, e aqui na base, né, na assistência ao produtor, para que ele possa avançar. Na questão do plano safra, do financiamento da produção. Então tem muita coisa para fazer, a gente tem se dedicado. E eu fui escolhido pelo meu partido, né, para assumir, em nome do partido do Podemos, né, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. E estamos lá, pegamos um estoque de 75 projetos, a designar relator, a votar relatórios, a dar parecer, essa coisa toda. Estamos indo para cima disso para começar uma nova pauta. Uma pauta que priorize aquilo que o Brasil mais precisa. Por exemplo,
Regularização fundiária é uma vergonha. A Amazônia é a maior bagunça fundiária do mundo. A gente precisa botar isso em ordem, porque isso atrasa a economia. O cara não financia porque não tem título de terra, né? Fica o tempo todo na pobreza porque não tem como buscar um recurso. Existe um percentual muito grande de pessoas que não têm a sua documentação própria, na verdade. Deixa eu te falar, o Brasil fez a maior reforma agrária do mundo. O Brasil praticamente assentou 1 milhão de famílias, 990 mil famílias, não 1 milhão de famílias. Sabe quanto ele regularizou desse 1 milhão de famílias? Não chega a 20%. Nossa. O restante vive as piores condições possíveis de atraso, né, e de insegurança jurídica, em função da falta de documento dessa terra. Número 2, junto com isso, nós vamos priorizar e lutar muito lá, Jefferson, sobre o licenciamento ambiental. As leis ambientais no Brasil é uma coisa maluca, é um ninho de passarinho, né? Sim. Aquela ponta para tudo quanto é lado, e a gente precisa oferecer ao Brasil um marco legal, né, do licenciamento simples, desburocratizado, objetivo, que seja rápido para acontecer. E isso destrava a economia não só na zona rural, mas também aqui na cidade, que tudo que se faz ou produz tem que ter licença ambiental. Ô, senador, eu vi aqui sobre a lei da reciprocidade. O senhor falou demais aí em vários telejornais, em blogs, em sites, que foi aprovado pelo Congresso Nacional na última semana, a PL 288/2023, sua, na verdade, e que cria a lei da reciprocidade. Que proposta é essa para fortalecer a soberania do nosso país? Como Com é que é? certeza, né? Isso foi concebido ainda em 2023 para assegurar o Brasil, sentar à mesa de negociação pelo lado da questão ambiental. A Europa sempre massacrando o Brasil, retaliando o Brasil, enfim. A Europa não tem política ambiental nenhuma, nem reserva legal lá não tem praticamente. É insignificante. Aqui nós temos o país mais sustentável do mundo, uma agricultura produzida com muita sustentabilidade. Os nossos números comparativos são altíssimos em relação aos de lá. Mas, no entanto, nós somos o vilão, né? Então a gente precisava fazer com que, na negociação, cada país coloque o que tem na mesa, né? E se eu tenho bons índices, bons números, eu coloco na mesa. E para a gente poder negociar. Não é só vir aqui apontar o dedo no nariz da gente e dizer isso ou aquilo ou exigir da gente. Coloca na mesa as suas vantagens, que eu coloco a minha, e vamos negociar aqui como duas nações soberanas. E não a gente aqui na condição de colônia, onde a Marina Silva só faz sacudir a cabecinha e dizer sim senhor, sim senhor. Não é assim. Então, essa lei da reciprocidade dá ao representante do Brasil numa mesa de negociação condições de defender os interesses do Brasil e não ficar apenas dizendo sim, senhor, né? Entendi. Esse ano agora, o relatório atual apresentado pela ministra Tereza, senadora Tereza, amplia isso, não só para a questão ambiental, mas para as questões comerciais, sobre a taxação dos Estados Unidos nesse momento. Né? Tu vê o que o Trump 10%, né? Para nós ficou barato. Ficou barato. Ficou barato. Sinceramente ficou barato. Dá para equilibrar o jogo, dá para avançar, dá para melhorar isso aí. Agora tem país aí que está ferrado. A China pegou 54%. Nossa. Né? E outros países também. O Canadá, que é ali do lado, um precisa do outro. Mesmo assim, foi todo mundo ferrado, mas estão negociando. Então, a nossa lei já foi aprovada praticamente por unanimidade, Senado e Câmara. Entendi. Né? Eu espero que nessa semana... O americano se impõe, no caso. Isso quer dizer que o americano mostra a sua potência e se impõe diante das relações comerciais o Brasil não com pode, outros países, né? Não pode ficar de joelho, né? Nós precisamos dos americanos, mas os americanos também precisam de nós. Entendi. Né? Claro que eles são muito mais fortes do que a gente, mas a gente não pode sentar à mesa com um colono, coitado. Nós temos que representar com dignidade a nossa nação, e essa lei da cobertura legal, né? Essa lei da condição à CAMEX, que é a nossa Câmara de Comércio Exterior, dá condições ao Ministério de Relações Exteriores, dá condições ao MIDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? A se posicionar como país soberano à mesa, para também, se for possível, bater na mesa e dizer: daqui eu não recuo mais, a gente tem que encontrar uma saída. Então a gente precisa de uma lei como essa, a gente não quer que ela seja usada, sabe? Porque tudo a gente tem que resolver no entendimento, numa boa. Mas se for preciso, vamos tirar a cartola da manga e fazer valer o Brasil, que o Brasil é forte. Senador Zequinha Marinho, o senador que mais trabalha pelo Pará e pelo Brasil. Esse déficit ferroviário, a infraestrutura ferroviária brasileira é de 30,5 mil quilômetros, praticamente a mesma de 100 anos atrás. E um estudo divulgado pelo Tribunal de Contas da União revela que 64% da malha ferroviária do Brasil está subutilizada,
Qual o plano que o senhor tem para isso, senador? O Brasil tem que retomar sua política no modal ferroviário, né? Ferroviário. No Brasil Império já fazia muita ferrovia, né? Os ingleses vieram ensinar como é que se constrói a ferrovia, não é? Dom Pedro II foi um cara de visão, mas aí o Brasil República fez uma opção pelo modal rodoviário, caro, complicado e hoje poluente também, né? Porque de certo tempo para cá, a utilidade, a questão da sustentabilidade, ela trabalha medindo também aquela questão da emissão do CO2. Então, o modal que é ambientalmente correto, econômico, enfim, correto e para um país da dimensão do Brasil, é o modal ferroviário. Certo. O Brasil precisa retomar isso, pegar as suas ferrovias antigas que estão abandonadas, recuperar isso e fazer os novos traçados que a população, né, construímos grandes cidades, grandes centros, rotas importantes. Com máquinas, né, mais tecnológicas, senador? Mais tecnologia, jogando isso para o setor privado. Sabia que o setor privado está pronto? Sim. Pronto para construir ferrovias? É só você conceder ou então autorizar. O modelo moderno da ferrovia hoje é a autorização, não é mais concessão. É simples, rápido, o cara vai lá, calcula, apresenta, o governo aprova e ele se vira atrás do dinheiro, não é? E aí você tem a infraestrutura construída, porque o desenvolvimento está pautado em cima de algumas coisas. E desse tripé aqui, uma dessas pernas, é a logística, né? Não tem como país nenhum do mundo se desenvolver sem a logística. Isso é fundamental. Isso aquece a economia de alguma forma do país, melhora a questão ambiental também, como o senhor acabou de falar, a questão da emissão do CO2. E todos esses projetos que o senhor pensa, o senhor sempre pensa em fazer com que esses recursos possam alcançar as famílias pobres que hoje estão com déficit habitacional, que estão sem água nas torneiras. Qual é a sua visão com relação ao crescimento do Estado do Brasil, mas de não deixar nas mãos uma população grandiosa que ainda é desassistida socialmente? Senador? Deixa eu lhe falar, o maior programa social do mundo, o melhor e o maior todo, é geração de economia, geração de emprego, de renda. Quando eu disparo a economia, todo mundo cresce, todo mundo melhora de vida. Aquele que não tem emprego vai ser empregado, não é? Aquele que não tem oportunidade vai ter oportunidade. E o governo vai arrecadar. Para que o governo tem que arrecadar? Porque o governo precisa fazer exatamente isso que você falou. Por exemplo, você pega o Pará, um dos mais baixos índices de habitação é aqui, não é? Aqui nós precisamos violentamente de avançar com um programa de habitação popular, porque aqui em Belém, nessas periferias, num estúdio, num espaço do tamanho desse estúdio aqui, mora 3 famílias, simplesmente 3 famílias. Mora o pai, depois o filho, depois vem o neto, não é? Todo mundo com a sua família. É um déficit habitacional muito grande, Meu Deus, né? É um negócio violento. Militante. Muito, muito violento. O atendimento. Depois, dentro disso, a questão da favelização, que são as condições daquela casa, não é? Por incrível que pareça, o Pará bate recorde de novo. Não só na necessidade de construção de novas casas, mas também na necessidade de recuperação dessas casas, porque a situação é deprimente, não é? Muito, muito mesmo. A gente ganha do Amazonas, a gente ganha de todo mundo na região nesse sentido. Então, a economia aquecida, o orçamento do governo crescendo, a disponibilidade de recursos para isso é fundamental. Depois vem saneamento. Quem é que aguenta, Jefferson, morar nas periferias de Belém? Verdade. Dentro da lama, dentro da água, dentro das piores condições de saúde, de convivência. Deu uma chuva grande, pronto, você está ilhado. As pessoas estão com dificuldades enormes. E aí eu fico chateado, né? Sim. Por exemplo, gasta-se 15 milhões de reais para patrocinar uma escola de samba do Rio. E nada contra o carnaval, né, Zaquini? Independentemente... Deixa quieto, mas o carnaval... O senhor é um homem religioso, o senhor é da igreja, mas investimento furado, né? Investimento público do coitadinho daqui, coitado, que precisava de uma rua melhor, de uma casa melhor, de uma assistência à saúde. A gente fica pagando do bolso aqui para trazer doente do interior do Marajó, do Baixo Tocantins, para poder não morrer lá, vir aqui para a cidade tentar escapar. Deixa eu só lhe falar. O governador, ele questionou com relação a esse valor, porque ele falou o seguinte, que ele na verdade, disse que o governo não tirou nada dos cofres, mas ele deu um incentivo fiscal por uma mineradora, ou seja, 15 milhões
Se ele deu um incentivo fiscal, ele deixa de arrecadar. O senhor é um economista, né? Então, esse valor deveria investir para a periferia, né? Esse valor viria para os cofres do governo. Ele dispensou. Pronto. A empresa que deveria pagar para o governo pagou para a escola de samba. Pronto, é isso aí. Entendeu? Essa Ele chamou de incentivo fiscal. O nome é esse. Mas a falta... Deixou de arrecadar, né? Deixou de arrecadar, que dispensou a arrecadação. E é preciso se rever valores tão significantes como esse. Sim. A lei não limita isso, porque ninguém acha um cara que vai patrocinar um valor desse, né? Sim. A menos que seja alguém como o governo do Estado. Sim. Mas é muito importante que a legislação possa prever o valor máximo para isso, porque senão a gente cai numa situação como essa. Pronto, a mineradora, ao invés de fazer com que esse valor, que porventura pudesse ser arrecadado, né, seria arrecadado. Seria arrecadado, Não. Foi dispensado para que se pudesse fazer um patrocínio para uma escola de samba falar do estado do Pará e acabou perdendo, perdeu para Beija-Flor. Então. O senador, como é que o senhor está vendo essa COP30, árvores de plástico, empresa que está sendo denunciada por corrupção, ganhando licitação de 179 milhões num pedacinho da doca, a Vila da Barca sem moradia, o povo do Outeiro sem água. Como é que o senhor está analisando essa questão da COP? É interessante, eu me lembro aqui do Covid, né? E você se lembra o que foi apurado em termos de desvio de recursos no Covid, né? Um negócio assim espantoso. A CGU e tal, Polícia Federal, Ministério Público, contabilizaram aí um desvio em torno de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Lamentavelmente, abafaram o caso e morreu lá, né? Agora vem um negócio desse de 5 bilhões de reais. 5 bilhões. É interessante fazer um festival caro desse. Para falar de quê? A COP teria muito sentido para nós, seria bom para nós, porque lá na COP 15, né, 2000 e tal, na França, a gente chama Acordo da França, né? Os países ricos que compõem essa conferência do clima no mundo se comprometeram em doar por ano 100 bilhões de dólares. Nossa. Se isso na COP 15, agora nós chegamos à COP 30, esse dinheiro, passaram-se mais 15 COPs e esse dinheiro nunca apareceu. Se esse dinheiro vinha aparecer aqui, para a gente começar a mudar a nossa matriz de produção, que de repente possa estar poluindo, etc., etc., a indústria troca o equipamento por um equipamento mais sustentável, a agricultura, em vez de usar o fogo para limpar, agora vai ter um trator para preparar a terra, acesso ao fertilizante, essa coisa toda. Sim. Se entrar algum recurso que facilite isso, amém. Né? Agora, se fosse mais uma COP de blá, 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 de muita conversa, e não tiver o dinheiro que eles estão devendo para os países em desenvolvimento, e o Brasil é um deles, sim, foram corrigir isso agora em Baku, né? Nessa última, em Azerbaijão, isso foi para 1 tri e 300 bilhões de dólares. Nossa. 1 tri e 300, né? Então, ninguém agora quer pagar. Fizeram, não, está muito grande isso aí, vamos tentar arrumar 250. Olha só, 1,300, 1 tri e 300, né? Aí, quando corrige, não, mas bora arrumar 250 para vocês, mas nem 250 eu duvido que apareça. Então é muita conversa, muito blá, 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 muito investimento. Investimento não, despesa, né? Investimento é quando o negócio dá resultado, né? Aí é investimento. Quando o negócio é só conversa, não é investimento, é despesa. Se pegasse esse dinheirão todo e fizesse saneamento em Belém, deixava muita gente feliz aqui. Verdade. Olha, nós estamos com o senador Zequinha Marinho, que não para. E Zequinha, aí você sai de Brasília, corre para Paragominas, vai para Marabá. Isso é muita alga marinha, né, senador? Você está tomando muita alga marinha, né? Só pode. O homem não para, rapaz. Homem não para. Mas não dá conta ainda, né? Tanta demanda, né? A gente fez aí. Inclusive hoje tem Paragominas mesmo. Sim. Né? Voamos para lá cedo e voltamos agora de tarde. Paragominas está vivendo um momento de muita tribulação. A população, né? O executivo e principalmente o legislativo. Os nossos vereadores, os 17 vereadores, estão unidos como ninguém, porque o Estado está privatizando a Cozampa e botaram Paragominas no meio. Foi mesmo. E Paragominas não é da Cozampa. Vai privatizar aqui, né? Você está sabendo já, né? Entendeu? Vai ter a privatização daqui também, da Cozampa. Então, veja só, Paragominas, há muito tempo, há 17 anos atrás,
completou o ciclo da concessão, ela pegou de volta porque a Cosampa não estava dando conta, né? Então, no governo Adnan, prefeito Adnan, que talvez você conheça, né? O Adnan pegou e disse, não, deixa conosco agora. Devolveu ao município, o Adnan criou uma autarquia municipal, né? Uma empresa municipal. E essa empresa já investiu em valores atualizados R$500 milhão. Nossa! São 96% de cobertura com água tratada para a cidade toda. Em torno de 15% de saneamento de esgoto e tal. E está avançando. Então ficou muito atrativo do ponto de vista comercial. O que o Estado fez, o governo fez? Fez uma lei estadual, né, e está leiloando isso por bloco. E Paragominas está dentro de um bloco. É bloco, né? Eu já vi isso mesmo. Dentro desse bloco. Por mais que não seja da Cosampa, mas foi colocado no pacote, né? E o sofrimento, a angústia da população e dos nossos vereadores, de todo mundo lá, é muito grande. Eu fui lá hoje levar minha solidariedade, o meu apoio, né? Me comprometi com eles, tanto aqui em Belém quanto em Brasília, nessa luta que não é pequena, está todo mundo muito, muito envolvido nisso, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista sentimental, né? A Sanepar lá, que é a empresa, é como se fosse uma filha da cidade, construída com cada centavo daquele povo, e que eles têm um amor, porque ela é muito eficiente na sua atividade, na água tratada, no abastecimento, enfim, e eles não querem perder isso por nada. Então a briga está grande e nós sempre fomos do lado do povo, vamos continuar do lado do povo, ajudando Paragominas nesse grande debate, nessa grande luta. Olha, estamos com o senador Zequinha Marinho, já estamos terminando aqui a nossa entrevista com ele não para, né? Daqui a pouco ele vai estar em Brasília também, então o senador não para, ele certamente tem muitos compromissos. Agora, senador, essa questão da saúde, da educação, do saneamento, esses temas, o senhor tem sempre falado lá em Brasília e tem buscado recursos para ajudar o povo do Pará também, né? Bom a gente poder falar sobre isso. É super importante, né? Aqui nós temos saneamento, que eu acho que é o grande desafio do Pará, né? É buscar condições de viver com qualidade com saneamento. Educação. O governo do Pará fez uma montagem aqui que é graciosa. Talvez quem nos acompanha nesse momento tenha visto pela televisão que o Estado saltou do 26º lugar no ranking dos 27 para o 6º, pulou 20 estados, né? Isso é uma mágica de números, né? Muito complicado isso. Tem estado... Para melhorar no IDEB, né? Exato. Para melhorar no IDEB. A maquiagem, né? Quer dizer, o aluno... Como é que é feito isso? Você se matricula no ensino médio, e aí vai uma semana de aula. Sim. E depois não consegue ir mais. De qualquer forma, você vai ser aprovado no final do ano. Ah, o aluno é aprovado sem fazer problema prova, sem seu. estudar, sem você nada. Que se matriculou, por mais que você não tenha estudado, mas no final do ano você está aprovado. Acabou. Aí não tem IDEB ruim numa situação dessa. Mas é a qualidade, então, não existe. ensino... Não é nem qualidade. Não pode falar naquilo que não existe. O conteúdo zero para esses alunos. Imagina o cara não participou da aula. O cara não participou da aula. Não é? Entendi. Quer dizer, nem mais nem ruim. Quer dizer, é números. É números. É por isso que pula 20 posições de uma vez só. Mas isso é um debate para pedagoga, eu também sou. E a gente tem que se manifestar nisso. Mas a educação do Pará está na UTI. Está ruim, está difícil. Entendi. Esse negócio de maquiagem não funciona. O que funciona na prática. Entendi. A política pública aplicada com o pé no chão, como qualquer um outro estado do Brasil afora faz, né? Saúde, né? Saúde, nós colocamos até agora na saúde aqui, principalmente da capital, em termos de investimento para custeio de saúde, né? Em torno aí de 50 milhões de reais, para ajudar um pouco, porque nós também temos um escritório aqui e eu tenho pelo menos 3 pessoas o dia todo trabalhando, ajudando, tentando resolver problemas de saúde, e você vê a carência. Carência no pronto-socorro, carência do leito, carência, não é? A gente, para salvar uma pessoa, tem que arrancar ela lá do Baixo Tocantins, senão ela morre. Tem que arrancar do Marajó para tentar salvar, fazer uma cirurgia. É uma demanda de norte a sul, de leste a oeste no estado do Pará. Precisa ser trabalhado com o pé no chão. Não basta televisão. Televisão mostra um estado virtual, uma política pública virtual. Você quer ver a realidade? Desça do carro
e entre nessas casas de saúde, você vai ver. Eu conheço, o senhor também conhece. Senador Zequinha Marinho, e futuro, como é que é? O senhor é senador da República, se mantém, né, para as próximas eleições também, com o objetivo de manter a sua vaga. O povo do Pará reconhece seu trabalho. O senhor vai meter a cara para o Senado, essa é a tendência, senador? Não, isso está definido já, como diz o pessoal lá da minha região, é prego batido, ponta virada. Né? Nós estamos crescendo na compreensão do trabalho legislativo no Senado Federal, estreitando a relação do povo com o senador, não é? Por incrível que pareça, e modéstia à parte, nós somos o senador que nos aproximamos do povo, correto? Você não vê senador em reuniões por aí, na zona rural, com o agro, com a comunidade, no municípiozinho. Hoje vê, né? Hoje você vê um senador rodando, voando, não é? Andando de barco e assim por diante. Nós nunca vimos isso, estamos vendo agora. Eu quero continuar esse trabalho, eu faço isso de coração, eu gosto, né? Ah, mas você corre muito. Enquanto eu puder fazer, eu faço. Não deu mais paciência, né? A idade pesa, mas por enquanto eu me sinto um garoto, só lembro que tenho 65 quando eu passo na frente do espelho. Né? Então vamos avançando, se Deus quiser. Né? E o ano que vem é um ano de muita luta, mas a gente está pronto aí para o desafio. E esse cenário aí para o governo do Estado, como é que o senhor está vendo aí? Ainda está se definindo, né? O Helder parece-me que larga para poder a Hanna assumir. Né? Era para acontecer com o senhor na época do Jatene, mas acabou que o Jatene não deixou o senhor assumir para ser o governador e aconteceu todas aquelas histórias todas ali, mas está uma guerra e está o quê? A tendência é Daniel e o candidato do governador? Hoje, pelo que eu vejo, parece que só vai ter dois nomes aí, né? Um lado o candidato da máquina, certo, deve ser a Hanna, vice-governadora, e do outro lado o candidato da oposição, doutor Daniel, prefeito de Ananindeua. É o desenho que se tem hoje. Eu tenho visto o senhor caminhando bastante com o Daniel. Pois é. Já sinaliza que vocês vão caminhar juntos aí, senador? É exatamente isso. A tendência é essa. Daniel é uma pessoa do bem, uma pessoa tranquila, um cara que dialoga bem, que é humilde, que tem jeito, né, de cuidar de gente. Não é aquela coisa mecânica, né? É alguma coisa... espontânea, né? É médico, né? O cara se vocacionou para fazer isso. E como gestor tem dado exemplo de um grande trabalho em Ananindeua, né? Isso tem sido assim uma vitrine para o resto do Estado. E eu vejo assim um negócio que eu não estava vendo antes, sabe, Jefferson? A espontaneidade das pessoas querendo ajudá-lo. Né? O senhor tem viajado com ele em alguns lugares do Pará, né? As pessoas dizendo, olha, eu quero te ajudar. Legal. Né? Estou aqui pronto, lá na minha cidade, conta comigo. Orgânico isso, né? Isso é orgânico, isso legal. Isso é muito bom para qualquer pré-candidato que se coloque à disposição para um desafio dessa envergadura. Gente, conversamos com o senador Zequinha Marinho, o senador que mais trabalha pelo Pará. Senador Zequinha Marinho, considerações finais ao telespectador do programa Jefferson Lima na TV. Pois é, primeiro agradecer a você, agradecer ao meu Deus pela oportunidade de estarmos vivos, né, cheio de vontade, de saúde, de desejo de fazer a nossa parte pelo nosso Estado e pelo nosso país. Então, contem conosco, estamos sempre à disposição para aquilo que vocês acharem que a gente pode ser útil. Esse negócio de ser, não, eu aqui represento o Estado, para representar o Estado, o povo do Estado tem que eleger, não é? Então, quem vota é o eleitor, o cidadão, e ele precisa de atenção, e nós estamos aí para dar essa atenção, para trabalhar. Temos feito isso desde o primeiro dia de mandato, continuamos e estamos aqui para servir. Muito obrigado. Esse foi o senador Zequinha Marinho, senador do povo do Pará. Obrigado, minha gente, e até a próxima oportunidade.